Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui 5 empresinhas que subiram bastante nos últimos 10 anos e pagaram ótimos dividendos. E nós vamos fazer aqui uma simulaçãozinha se você tivesse comprado há 10 anos atrás essas empresas. Mas vamos deixar de conversinha e vamos direto ao ponto. E essas daqui são as 5 empresas feijão com arroz, né? Vocês estão vendo aqui Taesa, que é de energia, Cemig de energia, Banco do Brasil, banquinho aí, a gente já falou muito aqui no canal, né? Sanepar, empresa de saneamento, e Energia, que também é uma elétrica. Então, como vocês podem ver, são setores, aqui eu peguei só essas 5, mas tem mais empresas aí, vocês podem se aprofundar mais, que são empresas perenes, empresas que todo mundo precisa de energia, todo mundo precisa de banco, todo mundo precisa de saneamento. Infelizmente, nem todo mundo tem mais, a maioria das pessoas precisam. E que são empresas perenes, que têm receitas previsíveis, que pagam sempre bons proventos e que sempre estão crescendo. É muito importante, que não adianta você só pagar dividendo e a empresa não crescer seus lucros para aumentar mais ainda os seus dividendos. Começar aqui com a Taesa 11, ela é uma ticket unit, onde ele soma alguns tickets 4 e 3. Está cotada a 35,64. Se você tivesse comprado há 10 anos atrás, você teria tido hoje uma valorização de R$ 396. Ah, Emanuel, mas se eu tivesse comprado e deixado lá esquecido, eu teria essa valorização? Essa valorização é se você tivesse reinvestido os seus dividendos. Por isso é tão importante você sempre reinvestir seus dividendos. Não necessariamente você precisa reinvestir na empresa que você recebe o dividendo. Você pode investir em outra empresa, mas nesse caso foi aplicado na mesma empresa. Então veja só que há 10 anos atrás ela estava custando R$ 21,27 e hoje ela está R$ 35,64. Ela teve uma valorizaçãozinha mais ou menos 60%. Mas quando você reinveste os dividendos, olha só a diferença do gráfico. Em vez dele ficar assim, ele vai em alta crescente, porque ela pagou muitos dividendos. Então, por isso que dá esses 396% se você tivesse reinvestido os dividendos. Se você não tivesse reinvestido, você teria também uma valorização, mas é diferente de você reinvestir. Então, por isso, a importância que eu acho de você comprar sempre empresas que pagam bons dividendos no longo prazo, porque no longo prazo você olha a diferença. 396%. A segunda aqui é a Cemig, ela está cotada hoje a 10,68 e um dividend yield de 17%. Ela teve uma valorização nos últimos 10 anos de 214%. Se você tivesse comprado há 10 anos atrás, ó, lembrando que ela estava em alta, né? Ela caiu, mas ela estava mais ou menos a 7,50. Mas olha com os dividendos como é que fica aqui, ó. Olha só, como fica totalmente diferente aqui. Então fica bem mais valorizado, né? Se você não tivesse colocado os dividendos, praticamente aqui, ó, se você tivesse comprado há 10 anos atrás, a 7,50, a 10,68, você teria tido só 25% de valorização. Mas reinvestindo os dividendos, olha aí, 214%. Então é muita coisa. Esse daqui é o melhor case para vocês verem o potencial dos dividendos. Banco do Brasil. Vejam só, se vocês tivessem comprado o Banco do Brasil há 10 anos atrás, ele estaria a R$ 27. Mas hoje ele está cotado a R$ 24,54. Então você estaria perdendo dinheiro se você não tivesse reinvestido, se ele não tivesse pago dividendos. Por quê? Porque se você for só pela cotação, você estaria perdendo mais ou menos aí R$ 3,50, né? Vai, R$ 3,50. Mas reinvestindo os dividendos, ele teria 263% de valorização. Então vejam, pessoal, a importância que eu friso muito aqui com vocês, o quanto é importante vocês terem empresas boas pagadoras de dividendos. Se a gente botar aqui o gráfico ajustado, olha só a diferença. Outra empresa queridinha aí do mercado é a Sanepar. Ela hoje está cotada a R$ 6,38. Há 10 anos atrás ela estava R$ 5,70. Então você teria apenas aí menos de R$ 1, né, de valorização. Mas olha só a porrada de dividendo que eles pagaram e olha só o tanto de valorização que você teria tido reinvestindo os dividendos na própria empresa. 643%. Eles pagaram muito dividendo nos últimos 10 anos. Deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Botar aqui os dividendos pagos, olha só isso, ó. 17, 20, paga uma média de mais ou menos 20 centavos por ano, né? Quando a gente vai colocar, dá mais ou menos 20 centavos por ano, 10 anos, dá mais ou menos
R$ 2 só de dividendos. Isso você reinvestindo teria essa valorização aqui muito boa, né? Na minha concepção, muito boa. Outra coisa interessante é que, não sei se vocês repararam, no investidor 10 você consegue botar a rentabilidade real. Ele coloca aqui, ó, que é tirando a inflação, né, ó. Rentabilidade já descontando a inflação. A gente sabe que a inflação não é, mas é que o governo divulga. Mas mesmo assim, 337%. É uma baita valorização, gente. E por último, a nossa queridinha ISA Energia. Hoje está cotada a 23,36. Há 10 anos atrás estava a R$ 10. Então vamos dizer que ela deu aí uma valorização de 130% mais ou menos, né? Se você tivesse reinvestido os dividendos, 346%. Então um baita valorização aí no longo prazo. E se você quisesse montar uma carteirinha com apenas essas 5 ações, você ia gastar apenas pouco a mais de R$ 100. Então, com R$ 100 você consegue montar uma baita carteira de dividendos com setores diferenciados, com empresas bem diferentes e ótimas. A gente vê aí nos históricos que são ótimas pagadoras de dividendos e uma boa valorização no histórico dos últimos 10 anos. Lembrando, pessoal, não é uma recomendação de investimento. É apenas para você ver essa simulação e estudar aí na sua casa e ver direitinho, tá bom? Quanto os dividendos impactam nas boas empresas e quanto é bom você investir em empresas que pagam bons dividendos. Empresas perenes, que têm dividendos recorrentes, que dão lucro e dão crescimento. Então podem observar, tirando a questão do Banco do Brasil, que teve essa queda expressiva nesses dias, mas se você botar na cotação antes do lançamento do resultado dele, vocês viram que teve aí uma valorização em cima da cotação, então elas têm um histórico de ter uma valorização, não expressiva, mas são cases que têm uma valorização no longo prazo, na cotação, e tem um aumento de dividendo também. Então ela aumenta o lucro, com esse aumento do lucro, ela aumenta o valor dela de mercado, como também ela aumenta a distribuição de dividendos. E com isso, no longo prazo, dá muito dinheiro. Por isso que essas empresas, elas geralmente, elas não estão naquelas listas de empresas que mais se valorizaram no longo prazo. Por quê? Porque eles distribuíram muito dividendo. Com isso, a cotação dela não subiu tanto. Mas, se você contabilizar o dividendo, é muita coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar aquele like para fortalecer. E coloca aí nos comentários se você tem alguma dessas empresas.